E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje vamos começar mais um assunto do Educa PE. Bora falar sobre fenômenos atmosféricos. Toda vez quando eu falo sobre fenômenos atmosféricos, nada melhor do que a gente falar sobre a meteorologia. E o que é a meteorologia? Na realidade, ela vem do grego meteoros, que é elevado no ar, e logos em relação ao estudo. Portanto, a meteorologia ela vai estudar a atmosfera terrestre. Quando se fala da nossa atmosfera terrestre, a gente vai falar ali sobre vulcões, tufões, inundações, tempestades, todos esses fenômenos que são climáticos ou fenômenos que são alterados devido à ação do homem. Bom, falando sobre a meteorologia, nada melhor do que falar sobre as nuvens. E se falando das nuvens, a gente vem para o ciclo da água. Observa aí na telinha para a gente ver essa formação dessas nuvens. Se fala da formação das nuvens, a gente vê primeiro ali, ó, número 1, oceanos, lagos e rios. Eles estão ali, ó, recebendo a energia solar, a energia quente, térmica, a energia que a gente chama de energia térmica, o calor, que vai evaporar essa água. Os dois vêm falando sobre os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos, na realidade, são a água que é subterrânea, a água que foi absorvida pela precipitação das nuvens. O 3, você observa ali que tem neve e gelo. E lógico que tem uma nuvem que está tendo a sua precipitação. O 4, a gente tem a formação também de nuvens. É lógico que os animais, os seres vivos que estão na nossa biosfera, eles vão transpirar e vai se formar esse gás, formando também as nuvens. Aí o que é que acontece? Recebe a energia da luz do sol, a água evapora, chega na atmosfera, encontra uma temperatura menor, acontece o processo físico de condensação, essas nuvens elas vão se transformar, ou seja, do estado gasoso para o líquido, ocorre a chuva, essa chuva ela vai se infiltrar na terra, onde tem os lençóis freáticos, que são chamados de lençóis de água, e vão dar ali, perto dos oceanos, lagos e rios. Isso é o que a gente chama de formação de nuvem ou de ciclo aí da nossa água no nosso planeta. Bom, é lógico que quando se fala desse ciclo de água do nosso planeta, aí eu vou falar sobre essa questão de fenômenos, né, atmosféricos, eu tenho que falar sobre massas de ar. Existem massas de ar de frente quente e massas de ar de frente fria. Bom, qual é o comportamento do gás em relação à temperatura? A gente sabe que quando um gás ele está numa temperatura bem maior, a tendência dele é subir. É por isso que os ar-condicionados eles são colocados lá em cima, porque o ar que tem uma temperatura menor, a tendência dele é descer, tá? Para resfriar aquele determinado ambiente. Então, se a gente está numa região onde recebe uma massa de ar e essa massa de ar ela é uma frente quente, eu gostaria que a gente fosse lá para a telinha para a gente ver essa imagem dessa massa de ar. Né? Vejam aí que a frente quente, ela chega, né? E quando ela chega, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer com que esse ar frio ele vai se dissipar. E é lógico que as chuvas, eles não têm aquele, assim, como é que eu posso dizer para vocês? Não vai demorar tanto, né? São chuvas rápidas, chuvas fraquinhas, que justamente acontece no verão. E tem lugares que essa massa de ar quente está tão forte que passa por um período que não tem chuva alguma.
É por isso que nesse período que nós estamos passando hoje, que já é a questão aí do verão, você vê lá a formação de nuvens, você pensa, poxa, vai chover o dia todinho. Não. Dá aquela chuva fraquinha, aquele tempo passa rapidamente. Não pense que é o inverno que vai passar o dia todo chovendo. Porque no inverno a gente já recebe ali uma massa de ar de frente fria. Observa aí na questão da telinha quando a gente vê essa massa de ar de frente fria. O que é que acontece? Se a gente está recebendo essa massa de ar de frente fria, o ar quente ele vai subir lá para a atmosfera e é lógico que essa massa de ar de frente fria, o ar ele vai ficar mais frio, as chuvas vão ficar mais fortes, vai haver essa questão de tempestade, o vento também fica muito mais forte. Por isso que quando a gente recebe essa frente fria, existe essa formação de tempestades e de grandes chuvas por um período muito longo. Isso que a gente chama, em relação à questão da massa de ar de frente fria. Bom, falando sobre os fenômenos climáticos do nosso planeta, nada melhor do que falar sobre o eixo de inclinação da Terra. Quando eu falo do eixo de inclinação da Terra, eu estou falando justamente da incidência solar, desses raios solares, nos determinados lugares do nosso planeta. Vê aí na telinha, quando a gente vê essa questão do eixo de inclinação. Observe só que no nosso país, como vocês estão observando aí na América do Sul, é onde se recebe a maior incidência de raios solares, de radiação solar. É por isso que as fases do ano, tipo primavera, outono, verão, inverno, a gente quase não percebe. Principalmente quem mora no estado aqui de Pernambuco, que está bem próximo ali à linha do Equador. Então, devido a esse eixo de rotação, a gente tem uma temperatura bem diferente e as fases do ano, elas são bem diferentes também, que influencia bastante na questão aí das fases do ano, em relação à questão de ter muita chuva ou pouca chuva. E é lógico que a gente tem também o que a gente chama de continentalidade e maritimidade. O que quer dizer essa questão? Quer dizer a posição, né, que você mora em relação ao continente. Quanto mais você está próximo ao mar, você tem aí um certo tipo de temperatura. Se você está mais distante do mar, você vai ter outro tipo de temperatura. Bora ver isso aí em imagem na telinha, que fica muito legal para vocês observarem. Bom, então, se você está distante da água, existe uma grande variação de temperatura. Se você está próximo à água, existe pouca variação de temperatura. É por isso que no interior, durante o dia, existe aquele calor intenso e quando chega a noite, a temperatura ela baixa bastante. Então, isso daí a gente chama de continentalidade, que é justamente você estar ali afastado do mar. Então, se você está afastado do mar, o que é que vai acontecer? Uma variação de temperatura muito grande. Então, a gente tem ali a cidade de Garanhuns, que tem o seu festival de inverno. E existe essa diferença. Durante o dia, aquela temperatura, e quando chega a noite, uma variação muito brusca da temperatura. Agora, quem mora mais próximo à região marítima, a variação ela é bem menos. Bom, bora falar sobre as mudanças climáticas. O que é as mudanças climáticas? Bora lá para a telinha para a gente ver bem o que é isso. Quando se fala de mudanças climáticas, a gente fala das alterações que ocorrem na temperatura média da Terra. Antigamente, as principais mudanças ocorriam devido às causas naturais,
como as variações na órbita da Terra e na quantidade de luz solar. Hoje em dia, a maior parte desta mudança é atribuída aí às atividades que a gente chama de atividades humanas. Então, quando se fala de atividades humanas, como vocês estão observando na tela, a gente tem a questão do efeito estufa. O efeito estufa ele é um fenômeno natural, mas existem as causas. O homem ele tem a sua interferência. E aí existem algumas atividades humanas que vão contribuir para o aumento de emissão desses gases de efeito estufa na nossa atmosfera. E, consequentemente, vai provocar alterações no clima. Ou seja, queima de combustíveis fósseis. Quando eu estou falando dessas queimas de combustíveis fósseis, eu estou falando ali da questão de automóveis, das gasolinas, da indústria que está queimando carvão, das usinas termoelétricas que utilizam a questão do carvão também. Falo sobre as queimadas, o desmatamento, a decomposição do lixo. Tudo isso aumenta o efeito estufa. E é um fenômeno natural que faz com que a temperatura da Terra ela seja favorável à vida humana, desde que esteja em uma determinada faixa, quando se fala do efeito estufa. Mas como o homem ele interfere nessa questão do efeito estufa, é lógico que vai interferir também na questão da temperatura média global do nosso planeta. E tudo que interfere a questão da temperatura média global interfere nos fenômenos que são climáticos. E daí, o que é que vai acontecer? Né? Os processos, né, que possuem, na realidade, o efeito estufa, que alteram a questão do efeito estufa, que é causado pelo homem, a gente tem o dióxido de carbono, a gente vai ter, na realidade, o clorofluorcarboneto, a gente tem o metano, a gente tem vários gases que alteram esse efeito estufa e aumenta a nossa temperatura da Terra. E daí, o que a gente tem que fazer? Existe um papel na nossa sociedade. Então, bora lá para a telinha para a gente ver bem essa questão do papel que a sociedade ela deve exercer, o seu direito, o seu dever. O que você pode fazer para reduzir a emissão desses gases de efeito estufa? A sociedade ela tem um papel fundamental no combate às mudanças climáticas, ou seja, o consumo consciente e a preferência por produtos que são fabricados com menor impacto ambiental, que é um processo de produção sustentável e matéria-prima renovável. É uma das formas mais eficientes de contribuir. Então, fique atento, faça a sua parte, porque o consumo consciente, né, a contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida do nosso planeta. Esse é o papel da nossa sociedade. E aí a gente vê na telinha que a gente tem algumas particularidades de cada micro-região. Veja só o que é que o homem faz. O desequilíbrio ambiental. A gente vê aí que tem uma imagem de uma arara que não tem mais o seu habitat, está procurando as grandes cidades, porque o seu habitat ele foi desmatado, principalmente pela essa questão do crescimento econômico. Então, os animais eles perdem a sua casa. Existe aí uma perca da nossa biodiversidade. Por quê? Quando o animal ele perde a sua casa, aquela casa daquele animal foi a casa em que o animal ele se adaptou àquela temperatura, ele se adaptou àquela floresta, aquele tipo de bioma. É ali que existe o que a gente chama de seleção natural. Ou seja, naquele local, naquele determinado bioma, existe um animal que é específico e só consegue sobreviver naquele habitat. Então, quando o homem chega e destrói
o seu habitat, existe aí uma perda de biodiversidade e essas espécies elas acabam entrando em extinções. E é claro que existem os impactos sociais, ou seja, as migrações. As migrações elas não só acontecem com os animais, não. E a gente sabe que algumas aves elas vão migrar de um local para o outro, isso devido à fase do ano, para se poder ocorrer ali a reprodução das espécies. Mas existe também a migração de seres humanos, onde a terra foi tão afetada que não existe mais água, não existe mais recursos minerais e eles são obrigados a saírem daquele local para irem para outro local ou outra determinada região. Existe também, por causa das alterações climáticas, esses impactos ambientais também interferem na questão da crise da alimentação. Ou seja, para que a terra ela possa produzir os alimentos, é necessário que tenha água, é necessário que tenha sol, é necessário que tenha ali a questão do ciclo da água. Então, essa questão do efeito estufa que está alterando o clima do nosso planeta. Então, tem locais que não tinha chuva, hoje chove praticamente, o que era para chover durante o mês, chove em um dia só. E tem locais antes que existia chuva e de repente não está tendo mais nenhuma chuva e ocorre ali o processo de desertificação. E isso causa um impacto social muito grande, principalmente na questão da alimentação. Outra particularidade de cada microrregião é a questão também de impactos sociais. Quando eu falo de impactos sociais, eu estou falando das doenças. Veja só nessa imagem. Muitas pessoas não têm condições de moradia, que é um direito que está na nossa Constituição, que é o direito de moradia. E daí elas vão viver em palafitas, onde não existe ali um saneamento básico. Quando eu falo de saneamento básico, a água que é utilizada para lavar prato, a água que é utilizada no banheiro, toda aquela água vai escoar para um único local. Então, esses dejetos ali irão atrair determinados insetos e animais que são vetores de algumas doenças. E existe esse impacto ambiental. Existem também os fenômenos naturais que são intensificados. Quando eu falo desses fenômenos naturais que são intensificados, eu estou falando ali da questão da tempestade, que vai vir a questão aí da inundação, tem a desertificação também, que são intensificados devido aos fenômenos climáticos, devido aí ao aumento da temperatura média global da Terra, que é um homem que interfere em relação a essa questão. E hoje eu falei para vocês justamente sobre esses fenômenos que são climáticos e que o homem tem uma grande interferência, principalmente na nossa região. Então, você pode observar que alguns anos atrás tivemos algumas inundações em locais que não eram para ter inundações. Isso, lógico, foi provocado pelo aumento da temperatura média da Terra, pela destruição da camada de ozônio e pelo aumento do efeito estufa. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria que vocês dessem lá aquele link lá no YouTube da aula do EducaPE, porque é muito importante para a gente, principalmente para mim que é professor, para poder preparar uma aula melhor para vocês a cada dia. Um grande abraço do professor aqui e a gente se encontra na próxima aula.